Gálatas 4, os primeiros 7 versículos, de 1 a 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro de Deus, ou herdeiro por Deus. Irmãos, deixa eu falar para vocês, às vezes eu tenho crise. Às vezes eu enfrento algumas crises, e algumas das crises que eu enfrento é pelo fato de ser rotulado de religioso. Por exemplo, se alguém me pergunta, o que você faz? Ao dizer que sou pastor de uma igreja, eu já crio a impressão na pessoa de que eu sou um religioso. E por que crise? Porque não tem nada que me incomode mais do que religião. Porque a minha índole pessoal é antirreligiosa. Aí está a crise. Porque eu entendo que uma das forças mais opressivas que existe é a força da religião. Tem nada mais opressivo do que religião. Aliás, para sermos honestos, nós temos que dizer o seguinte: no Novo Testamento, entre as forças antagônicas a Jesus, a pior de todas foi a religião. Aliás, quando Jesus se referiu ao poder militar no Novo Testamento, e não só Jesus, os apóstolos, todas as vezes que se referiram aos militares, eles foram simpáticos. Interessante isso. Não há uma vez que centurião, que os militares romanos tenham sido tratados com desdém no Novo Testamento. Sempre tem uma conotação positiva. Vocês lembram que foi um centurião que foi pedir que Jesus ajudasse um servo dele que estava doente? E Jesus disse, eu vou até a tua casa. E o centurião disse, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Mas manda uma só palavra e o meu servo será curado. A esse centurião, Jesus fez uma declaração. Nunca encontrei fé de tal monte em Israel. Então, os militares eram vistos de com um quê de simpatia no Novo Testamento. O poder político, embora denunciado por Jesus, Jesus não liga muito para ele. Ele chama Herodes de raposa, mas não liga muito para os políticos, não. Deixa para lá. Mas religiosos, Jesus denuncia com veemência. A denúncia de Jesus contra os religiosos é uma denúncia pesada, dura. Porque não tem nada pior, eu considero assim, do que religião. Quanto mais eu viajo e mais de religião eu conheço, mais eu vejo que religião é ruim.
Quando eu vejo budismo, quando eu vejo shintoísmo, quando eu vejo hinduísmo, essa coisa de gente vir com conversa de que todos os caminhos, sei o quê, eu tenho vontade de dizer o seguinte para ele, porque você nunca foi lá. Você nunca viu. Você está falando de livro. Sua cultura é livresca, você tem que ir lá ver. Que é uma idolatria pesada, difícil. Então, eu não estou falando só disso, não. Tem muita idolatria dentro do cristianismo também. Tem muita coisa dentro do cristianismo, religião. E eu preciso ser honesto com vocês hoje aqui. Dentro deste auditório tem muita gente que é religiosa. Tem muita gente aqui que não conhece a diferença entre religião e evangelho. É religioso. Você tem uma religião. E a sua religião é evangélica, mas é uma religião. E é tão perniciosa como foi a religião que levou Cristo à cruz do Calvário. Perniciosa. E o apóstolo Paulo, aqui é o contexto do que nós lemos hoje, percebeu que a igreja dos Gálatas estava contaminada de religião. Havia um grupo religioso que estava querendo diminuir o evangelho ao status da religião. Deixar o evangelho rasteiro como é rasteira a religião. Alienadora, infantilizante, porque a religião é alienadora. Os religiosos são alienados. E os religiosos são infantilizados. Preciso dizer isso. Quem é religioso é um infantil. Nós vamos já ver isso aqui. E Paulo percebeu isso. Que a igreja dos Gálatas estava com perigo desse fermento religioso pernicioso. E ele então usa uma metáfora, ele usa uma figura de linguagem do escravo, do Senhor, do Filho e do Pai. E ele faz essa analogia, ele usa essa figura de linguagem para dizer o seguinte: o religioso é um escravo, e a relação dele com Deus é sempre uma relação de escravo de Senhor, é sempre uma relação de baixo para cima. Ele sempre olha para Deus numa relação escravo-senhor. E o evangelho liberta o homem dessa relação escravo-senhor e coloca o homem numa relação filho-pai. Essa é a analogia que ele vai fazer aqui. Então vamos por parte, entendendo qual é a diferença que Paulo faz entre religião e evangelho. Primeiro, no versículo de número 1, ele mostra que a religião é incapaz de estabelecer relacionamentos. A religião, no máximo, coloca as pessoas numa relação de subserviência. Eu vou dizer, a religião é incapaz de estabelecer relacionamentos. Ela nos coloca, no máximo, numa relação de subserviência com a divindade. Versículo de número 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Você é em potencial um herdeiro de Deus, mas a posição religiosa sua lhe coloca na posição do escravo. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 1. Você é um escravo. Porque a religião, ao invés de gerar uma vida livre, ela gera mais opressão. A religião coloca as pessoas numa posição em que ele não consegue desfrutar de intimidade com Deus. Então, as leis religiosas servem para oprimir,
Os rituais são instrumentos mecânicos de intermediação. O ritual serve mecanicamente para intermediar as nossas relações com a divindade. Na religião, o sacrifício funciona como uma expressão da nossa incapacidade de agradar a Deus. E aí a pessoa sacrifica para aplacar a ira da divindade. Isso é religião. Na religião, o culto é sempre angustiante. Na religião, o culto é sempre sofrido. Na religião, a nossa visão de Deus é sempre uma visão déspota, de um Deus tirano. A nossa visão é sempre de um Deus opressor. Então, a religião, ela nos coloca numa posição de inferioridade com a divindade. E Paulo diz: todo aquele que tem um sistema religioso, ele vive angustiadamente querendo agradar a divindade. E tudo funciona como um esforço humano de aplacar a ira dos deuses. Isso é religião. Segunda coisa que a religião faz. A religião é incapaz de estabelecer maturidade espiritual. Estamos sempre, o religioso sempre precisa de tutela. Ele sempre precisa de curador. Ele sempre precisa de cabresto. Isso é religião. Ele é um infantil. Versículo de número 2. Ele é filho, mas a religião coloca ele sempre precisando de tutores e curadores. Então o religioso é um infantil. É um emburrecido pelo sistema. A religião rouba os critérios críticos da pessoa. Rouba a capacidade analítica, o senso crítico. Por isso que a gente vê em nome da religião as pessoas seguindo as maiores asneiras do mundo. Você fala, não é possível que isso não veja, ele não vê. Porque a religião emburrece, infantiliza, deixa a pessoa sem capacidade de bom senso, sem maturidade de decisão. Ele é sempre um dependente do outro. Por isso que os sistemas religiosos precisam sempre ou de leis muito severas. Você vê uma igreja que tem lei para tudo, é religião. Ou ela precisa da figura carismática de um pai. Ela precisa ou da figura carismática de um líder muito forte, ou ela precisa de leis muito severas. Porque o religioso, ou ele depende numa relação de dependência, até parasitária, até parasita ele fica, do líder, ou ele precisa de severas leis. E as leis são, para ele, balizas. Ele não sai de dentro daquilo. Ele é um robotizado. A religião robotiza as pessoas. Tem nada mais horrível do que você conversar com um religioso. As frases prontas. Ele tem resposta pronta para tudo. Você fala uma coisa assim, ele... Não. Parece um robô respondendo. Aquelas vozes sintéticas de computador de banco. Não. Exatamente aquilo que ele foi programado para dizer. É horrível. Então ele não consegue, ele não é humano. Não consegue viver a sua humanidade. Ele não é livre para decidir. A religião rouba a pessoa. Ele está sempre debaixo de tutores
sempre precisando de leis ou precisando da figura do líder que o domina e diz a ele o que fazer. Ele até gosta disso. Precisa e gosta. Ele é dependente do líder. Né? Gente que entra numa relação conjugal de dependência. A mulher depende da surra do marido. É verdade. Isso não é possível. Que essa mulher esteja apanhando e goste. Ela gosta, ela precisa. Não é que ela gosta, ela precisa. Ela para a sua identidade pessoal, ela precisa daquele tipo de coisa. E se você tirar a surra cotidiana, ela não sabe o que fazer da vida. Então lá no Nordeste disse que tinha uma que antes de dormir ela dizia: me bate logo que eu preciso dormir hoje à noite. Tem gente que é assim, religiosamente falando. Precisa de cabresto, precisa de tutela, precisa de, na religião. Vem pastor e diz, manda, ordena, me faz um peão, me faz um vassalo, me faz um escravo. Eu preciso disso. É incrível, mas é assim. Porque ele é infantil, ele não sabe ser livre. Não sabe viver com liberdade. Terceiro, a religião é incapaz de reformar. Ela só mostra as imperfeições. Versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, quer dizer, quando estávamos debaixo desse sistema opressivo, estávamos servilmente presos, sujeitos aos rudimentos do mundo. O que é rudimentos do mundo aqui? O que há de mais baixo, o que há de mais vil. Então, e aqui está a crise do religioso. A crise do religioso é o seguinte, é que a religião não consegue mudar ele. Ele continua preso. Ele continua escravizado. Ele é religioso e aí ele se rasga por dentro. Por isso que ele sacrifica, por isso que ele faz penitência. É por isso que ele fica preso ao líder. Porque ele é um homem rasgado por dentro. Ele tem religião, mas não tem reforma interior. Continua preso, ele continua escravo. Ele continua se vendo imperfeito. Porque a religião serve para esse papel. Ela serve para mostrar a nossa imperfeição. Aí isso é bom, a religião é ótima para dizer isso. Você não presta, você não vale nada. A divindade é que é santa. As leis é que são perfeitas, mas você não presta, você não presta. E a pessoa vai se murchando. E ele vai se rasgando interiormente, porque ele não consegue se reformar, se mudar, ser livre. Então a religião, ela é incapaz de reformar. Ela só mostra as imperfeições. Agora, o que é o verdadeiro evangelho? Paulo vai mostrar o que é o verdadeiro evangelho aí para nós. E vai mostrar a nítida, límpida distinção entre a religião e o evangelho. Porque existe uma nítida, clara, límpida mudança de mente, de conceito, quando nós estamos lidando não com religião, mas sim com o evangelho. Primeira coisa que ele diz que o evangelho é, diferente da religião, é que o evangelho é o anúncio da pessoa de Cristo, versículo de número 4. Que é evangelho? O evangelho não é o anúncio de leis, de estatutos, não é uma imposição de rituais. O evangelho não é uma codificação de doutrinas. O evangelho não é uma instituição religiosa. O evangelho não é uma empresa religiosa. O evangelho é o anúncio de uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, versículo de número 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou não um código, Deus não enviou um sistema religioso,
Deus não instituiu um sistema de sacrifícios. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Não veio mandar um anjo, ele não mandou uma ideia, ele não propôs um conceito, ele não fez com que nós acreditássemos numa porção de doutrinas. Ele veio anunciar uma pessoa. O evangelho é um anúncio de uma pessoa, de sorte que o religioso está preso a um sistema de pensamentos e de ideias, mas nós estamos hoje ligados a uma pessoa. E que pessoa é essa? É a pessoa de Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, lá na cidade de Belém. Não é uma ideia, não é um conceito, é uma pessoa. Jesus não veio trazer uma religião, ele não veio ser um mestre da moral, ele não veio ser um fundador de uma igreja. Jesus veio ser religião. Jesus não veio trazer religião, Jesus veio ser religião. Então, se você perguntar e me disser qual é a sua religião, eu vou dizer para a pessoa: eu não tenho uma religião, eu tenho uma pessoa. Que pessoa é essa? É a pessoa de Jesus Cristo. Vejam bem, cada sistema tem e se finca e se estabelece em cima de conceitos, de premissas. Para cada raciocínio você tem que lançar premissas. E cada sistema tem exigências. Cada sistema tem exigências. Por exemplo, a filosofia grega. Qual era a exigência da filosofia grega? Seja moderado. E o verbo da filosofia grega é o verbo conhecer. Conhece-te a ti mesmo. No sistema do pensamento romano, a filosofia era seja forte. E o verbo é o verbo priorizar. Priorize o que é importante na vida. No confucionismo, o sistema é o sistema do seja superior. E o verbo é o verbo corrigir. Corrija-se. No shintoísmo, a demanda, a exigência é seja leal. E o verbo é o verbo suprimir. Suprima-se. No budismo, a exigência é se desiluda dos seus desejos. E o verbo é o verbo suprimir-se. Você se suprime. O verbo é suprimir. O verbo é aniquilar. Aniquile-se. No hinduísmo, há uma exigência. A exigência é de agradar aos deuses. São 330 milhões de deuses que precisam ser agradados. O verbo é agradar. Agrade aos deuses. Sacrifique. No islamismo, a exigência é submeta-se. E o verbo é o verbo cumprir. Como é que você se submete? Cumprindo as leis do Corão. No judaísmo, a exigência do judaísmo é santifique-se. E o verbo é o verbo obedecer. Obedeça à lei para que você seja santo. Na modernidade filosófica, o verbo é esforçar-se. Isso no iluminismo filosófico da Idade Média. Esforce-se, supere-se, para que você possa atingir a sua humanidade completa. Nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, começo de um novo milênio, na pós-modernidade, o verbo é expandir-se. A exigência é de que nós sejamos maiores, sejamos tolerantes. Mas o cristianismo também tem exigências. Qual é a exigência do cristianismo? A exigência do cristianismo é seja como Cristo. E qual é o verbo? O verbo é permita-se, deixe-se, abandone-se à exigência de Deus de transformar você à imagem de Jesus. A nossa grande exigência não é de crescimento nem de tolerância. A nossa grande pregação é a seguinte: Ele está levantando uma raça de homens e de mulheres para serem transformados à imagem do seu Filho, para que Cristo viva em nós e seja em nós a expressão de Deus aqui na terra. Sadhu Sundar Singh era um místico hindu.
viveu no começo desse século, se converteu ao cristianismo. Ele era um místico hindu, da linhagem brâmica, dos Brahmas, que é a casta mais alta da Índia, e se converteu ao cristianismo e se tornou um pregador do evangelho na Índia. Foi levado para dar uma palestra numa universidade na Europa, ou foi nos Estados Unidos, eu não me lembro bem. E quando ele terminou de dar a aula nessa universidade europeia, o professor de filosofia levantou a voz, fez uma pergunta ao Sadhu Sundar Singh, dizendo o seguinte. A pergunta era a seguinte: o que o senhor encontrou no cristianismo que não tinha antes no hinduísmo? Sadhu Sundar Singh disse: Cristo. Aí o professor disse: eu acho que o senhor não está entendendo. O que eu quero saber é qual princípio, qual preceito que você encontrou no cristianismo que já não existisse no hinduísmo. Ele falou: Cristo. O professor, mais irritado, disse: eu acho que o senhor não está me entendendo. Eu quero saber em que o cristianismo difere do hinduísmo, como preceito, como ideia. O que é que o cristianismo tem que o hinduísmo não tivesse? É isso que eu quero saber. E o Sadhu Sundar Singh disse: eu acho que o senhor é que não está me entendendo. É Cristo. A diferença é que eles não têm um Cristo. A diferença é que o budismo não tem um Salvador. A diferença é que o confucionismo não tem um Salvador. A diferença é que o hinduísmo não tem um Cristo. Qual é a diferença fundamental entre a religião e a pregação do Evangelho? É a pessoa maravilhosa, espetacular, esplêndida, magnetizadora, a pessoa mais maravilhosa do universo, que é a pessoa de Jesus Cristo. Portanto, a nossa pregação é contrária ao sistema religioso. Por quê? Porque Cristo não é igual a um sistema religioso. Aliás, ele é maior do que todo sistema religioso. No budismo, eles têm a roda da vida, que são os ciclos da roda da vida no sistema budista. E esse ciclo da roda da vida está sustentado por garras de demônios. Pois Cristo é aquele que esmaga o demônio que segura a roda da vida budista. No judaísmo tem um sistema de sacrifícios, em que o sangue de bois, de ovelhas e de bodes é derramado. Pois Cristo é o perfeito sacrifício para que não haja mais necessidade de derramamento de sangue. Cristo é o que resume em si a beleza que 330 milhões de deuses não conseguem ter. As pessoas antigamente, eu não sei se vocês concordam comigo. Quando eu era criança, eu me lembro, criança, forma de dizer, quando eu era jovem, que eu pregava o evangelho mais jovem, ou um pouco mais jovem do que sou hoje. Quando eu falava de Cristo para as pessoas me diziam assim: pastor, eu não tenho problema em acreditar em Deus, o meu problema é Jesus. Vocês lembram? As pessoas diziam: eu não consigo acreditar em Jesus Cristo, essa coisa de Jesus não me entra. Passados tantos anos, poucos anos, desde a minha adolescência, faz pouco tempo, o que vocês estão rindo? Um jovem como eu tem a memória muito fresca. Passados poucos tempos, as pessoas chegam para mim e dizem assim: pastor, eu não tenho dificuldade de crer em Cristo. A minha dificuldade é crer em Deus.
Mudou. Hoje, as pessoas não têm dificuldade em crer em Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o homem nos dias de hoje é tolerante. Ele é panteísta. Crê em tudo. Homens e mulheres dos dias de hoje creem em qualquer coisa. Se você falar Buda, eu creio, acho maravilhoso. Você falar Jesus, eu também gosto. Você falar, eu também gosto. Todo mundo crê, não, eu acho muito, eu acho Jesus 10. Jesus é para mim 10. Um dia eu vi uma pessoa que assistiu o culto na Bethesda, uma pessoa famosa aí, não vou dizer mais do que isso. Pessoa famosa, veio assistir o culto aqui e tal, trouxeram, assistiu o culto. Quando ele foi saindo ali ela foi saindo ali no culto, e aí a pessoa me apresentou, santa ignorância, eu não reconhecia a pessoa, que para gente famosa é um crime, né? Gente famosa e rica precisa de auditório, e eu não reconheci, honestamente eu não reconhecia, não sabia quem era. Aí a pessoa disse, olha, isso aqui é fulana de tal. Aí eu, opa, tal, que tal. Eu espero que você tenha gostado do culto, que Deus tenha abençoado. Ela disse, senti a maior presença. Entendeu? O pessoal sente assim a coisa maravilhosa. Senti a maior presença. Quer dizer, Jesus, o pessoal não tem dificuldade. O problema das pessoas é Deus, hoje. Dificuldade das pessoas é Deus. E a maior notícia que o cristianismo pode dar é a seguinte: Deus se parece com Jesus. Deus tem a cara de Jesus. A maior notícia que eu posso dar para o mundo de hoje é a seguinte: se você quer conhecer, ou se você tem alguma ideia a respeito de Deus que seja esquisita, olhe para Jesus. Porque vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, para que quando nós olhássemos para Ele, nós víssemos como Deus é. Então, se você não sabe como Deus é, eu posso lhe dizer o seguinte: se Deus pensa a respeito das crianças como Jesus pensava, se Ele cuida dos leprosos e dos desprezados e os cegos como Jesus cuidava, se o coração de Deus é tão gentil, como Jesus foi gentil com a viúva, mãe de um menino da cidade de Naim, que ia enterrar o próprio filho. E Jesus, olhando para ela, disse: mulher, não chores mais. Se Jesus é assim, amigo dos pecadores, e Deus tem a cara de Jesus, Deus é amigo dos pecadores, então eu posso lhe dizer uma coisa: amigo, você que está aqui hoje à noite, pode entregar o seu coração sem reservas a esse Deus, porque Ele merece, porque Jesus encarna a nós a mais nobre ideia de Deus. É em Cristo Jesus que nós podemos viver a mais significativa de todas as filosofias de vida. É Jesus que nos fornece a mais gratificante de todas as ideias de como gastar a nossa vida. E eu posso lhe dizer o seguinte: por que é que eu sou cristão? Porque eu não encontrei ainda nenhuma filosofia que seja mais empolgante. Eu ainda não encontrei nenhuma pessoa que seja mais bela no seu caráter do que foi Jesus. E eu sigo a Ele porque Ele é, para mim, a pessoa que mais conseguiu cativar meu coração. Se houvesse outro maior, mais belo e mais digno do que Ele, eu de bom grado deixaria de seguir a Cristo e seguiria este outro. Mas ainda nos anais da história da humanidade não apareceu ninguém que supere em significativo, de uma forma significativa, do que foi Jesus. Ele é mais nobre na sua capacidade de falar e de ser do que foi Mahatma Gandhi, o líder lá da
da Índia. Ele é muito mais magnânimo no seu ser do que foi Nelson Mandela para os sul-africanos. Ele é muito mais espetacular do seu ser do que foi homens como Winston Churchill na Inglaterra ou John Fitzgerald Kennedy nos Estados Unidos. Não há ninguém que supere em beleza a pessoa de Jesus, nem São Francisco de Assis, e nem Madre Teresa de Calcutá, e nem Martinho Lutero, e nem João Wesley, e nenhum dos grandes líderes protestantes. É ele a pessoa de Jesus, aquele a quem nós devotamos toda a nossa vida. Aleluia! Sabe por quê? Uma vez, ele pregou um sermão muito duro, pesado, difícil. O sermão de Jesus dizia assim: minha carne será verdadeira comida, e o meu sangue será verdadeira bebida. E as pessoas não entendiam que as palavras que ele estava falando não eram carne, não eram sangue, mas ele estava falando de vida, de espírito. E alguns começaram a ir embora. Pedro ficou preocupado. E Pedro foi a ele e disse: Senhor, muitos estão te abandonando. E Jesus olhou para Pedro e disse assim: e vocês também não querem ir embora? Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Sabe por quê? Porque ele não apenas propôs, ele viveu. Se Sócrates não soube lidar com a sua homossexualidade, se Nietzsche acabou louco num sanatório europeu, se Freud não conseguia vencer o vício de fumar que acabou o matando, se os filhos de Albert Einstein reclamavam de que ele é um pai indiferente e frio, se os sistemas que este mundo tem não conseguem produzir, não conseguem encarnar, há alguém que encarnou. E é para nós o eixo, o centro, o norte, que atrai a nossa vida como uma agulha magnetizada a procurá-lo. É a pessoa de Jesus Cristo. Então, o Evangelho é o anúncio de uma pessoa. Ser cristão é viver plenamente uma pessoa, a pessoa de Jesus. Mas vamos dizer qual é a segunda coisa que o Evangelho é. Se eu não tomar cuidado, eu passo a noite falando de Jesus aqui e não prossigo na minha pregação. Versículo de número 5. O que é que o Evangelho é diferente da religião? O Evangelho é um anúncio que podemos ter a vida de Deus em nós. Que é a diferença de religião e de Evangelho? É que o Evangelho é um anúncio, versículo de número 5, de que nós podemos ter a vida de Deus em nós. Veja o que ele diz. Ele veio, nascido de mulher, para nos resgatar, o que estávamos debaixo de uma lei opressiva, religiosa, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Isso aqui é Evangelho. Evangelho não é cumprimento de rituais religiosos. Evangelho não é se conformar a normas e preceitos de uma igreja. Evangelho é ter a vida de Deus em nós. Deus deu essa vida a nós através do Espírito que Ele inculca, do Espírito que Ele introjeta em nós. E que Espírito é esse? É o Espírito de vida. E que Espírito de vida é esse? É o Espírito da natureza de Deus em nós, para que nós possamos ser diferentes. Então o Evangelho não é religião, é mudança de natureza.
A minha natureza foi mudada. Houve uma mutação. Houve uma mudança genética espiritual em mim. A minha genética espiritual foi mudada. Houve uma alteração no meu código genético espiritual. O físico continua o mesmo. Mas o meu código genético é mudado. Isso é evangelho, é mudança de código genético. Por isso é que eu digo que tem gente aqui que é religiosa. Por que ser religioso? Porque ainda não aconteceu mudança no seu código genético espiritual. Quando Nicolau Copérnico anunciou que descobriu que a Terra não era o centro do universo, o mundo se inquietou e houve polvorosa na comunidade científica da época. Mas não foi igual ao pavor, a polvorosa reação que o mundo inteiro tem quando se anuncia que o centro da existência humana é Cristo Jesus, que é Ele quem transforma, que é Ele quem muda. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quanto mais eu viajo, mais bitolado eu fico. Não dizem que quando uma pessoa viaja muito, ele se torna aberto. Eu, cada vez que viajo, eu sou um sujeito mais bitolado. Não há possibilidade de mudança da natureza humana fora de Jesus. Eu não creio. Não creio. Eu não creio que haja mudança de natureza no budismo. Eu não creio que haja mudança de natureza no hinduísmo. Eu não creio que haja mudança de natureza no protestantismo. Eu não creio que haja mudança de natureza no catolicismo. Só existe uma maneira da pessoa ter a sua natureza mudada. É se ele for revestido de Deus. A busca de uma nova consciência da nova era, ela só é possível se Deus vier viver no coração da pessoa. A busca de liberdade dos pecados e perdão e vida solta é impossível dentro do catolicismo. Só é possível se Jesus trouxer esse espírito livre dentro dele. Essa vida transformada, santa, verdadeira diante de Deus, é impossível de acontecer dentro do protestantismo e dentro da igreja evangélica. Só é possível se Jesus vier viver na vida dessa pessoa. Se o fim e a motivação do cristianismo é produzir o caráter de Cristo nas pessoas, então eu não tenho vergonha de ser pastor. Eu não tenho vergonha de ser um pregador do evangelho. Eu tenho vergonha da religiosidade, mas eu não tenho vergonha de pregar a mensagem. Sabe por quê? Porque essa mensagem pode ser loucura para o homem que perece, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha, deixa eu falar. Eu creio que as ênfases na Bíblia podem mudar. Antes de Cristo, alguns séculos antes de Cristo, houve um profeta chamado Elias. E um dia esse Elias foi a um monte, chamado Monte Carmelo. E de cima do monte ele fez um desafio a 450 profetas de Baal. Baal era um ídolo, era um deus pagão, um ídolo, que o povo de Israel estava querendo adorar esse ídolo. E esse profeta foi lá e lançou o seguinte desafio, clamando em alta voz. Ele disse, vamos fazer um desafio de quem é Deus. O Deus que for Deus vai responder por fogo. Aí ele juntou um altar
e mandou os profetas de Baal clamarem ao Deus deles. E disse, se Baal for Deus, ele responde por fogo. E os profetas clamaram, se rasgaram, se retalharam, se flagelaram, e nada de esse Deus responder por fogo. Elias, numa oração simples e breve, que não demora 20 segundos para a gente ler na Bíblia, ele levantou a voz para Deus e disse, Deus, mostra esse povo. E quando ele fez essa breve oração, cuspiu o fogo do céu, e o fogo lambeu o altar, consumiu o altar, a água que estava em cima do altar. E a multidão que viu esse desafio entre as potestades, gritava em alta voz dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Foi o que eu disse antes de falar essa expressão aqui, há ênfases diferentes. Hoje, eu acredito que o grande desafio não é vir fogo do céu. Você sabe qual é o grande desafio hoje? Entre o Deus verdadeiro e todos os outros deuses que existem aí, é o seguinte, qual é o Deus que pode transformar uma vida? Qual é o Deus que pode transformar a vida de um homem ou de uma mulher? O Deus que for Deus, que responda e que faça. Pois Elias teve coragem de se levantar naquele dia no Monte Carmelo, eu tenho coragem de me levantar hoje aqui nesse montinho pequenininho aqui. E eu lanço o desafio. Qual é o Deus que pode mudar a vida de um homem? Qual é o Deus que pode transformar a sorte de uma família? Eu lhes digo, irmãos, eu ainda não vi nenhuma dessas religiões produzir isso. Nenhuma. Eu ando por esses lugares em que existe hinduísmo, eu só vejo gente acabrunhada, cheia de medo, pavor. Eu vou para esses lugares de romaria, eu vou para esses cultões religiosos das igrejas evangélicas e eu não vejo essa mudança de vida. O que eu vejo é muita casca religiosa, mas por baixo dos panos, vidas detonadas, arrasadas, porque a religião não muda a vida de pessoas. Mas eu lhes lanço o desafio hoje, abrace a pessoa de Jesus, corra aos pés de Jesus Cristo, que eu lhe digo hoje à noite, não sairá daqui hoje à noite nenhum homem, nenhuma mulher que esteja da mesma maneira que entrou aqui, porque Ele é o Deus que transforma vidas, que altera destinos e que muda a natureza. Aleluia. Terceira e última. A diferença entre religião e evangelho é que o evangelho é um anúncio de que nós podemos ser íntimos de Deus. Íntimos de Deus. Versículo 6 e versículo 7. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama. Abba. Sabe o que é a palavra Abba? Na maioria das Bíblias, aí no pezinho da palavra Abba tem uma tradução. Abba significa pai. Abba significa pai. O Espírito de Deus nos nossos corações, que nos habilita a chamar Deus de Pai, Pai. Que os meninos, de uma forma mais rápida, quando vão chamar Deus de Pai, Pai, eles chamam Papai. Papai. É a forma íntima de nos relacionarmos com a divindade. A religião produz servos, Senhor. Escravos, líder. A religião infantiliza, mas o Evangelho nos traz numa relação de intimidade, que eu posso falar com Deus não de baixo para cima, mas como filho íntimo de Deus. Stanley Jones foi um grande missionário metodista, grande homem de Deus, da igreja metodista na Índia,
Deu a maior parte da vida dele na Índia. E o Stanley Jones estava conversando com um hindu. E o hindu disse assim para o Stanley Jones: você é o homem mais ousado que eu conheço. Você diz que conhece Deus. E eu nunca tinha visto ninguém com a coragem ou arrogância de dizer que conhece Deus. E aí Stanley Jones respondeu para esse hindu: mas isso não é mérito nenhum para mim. Eu conheço Deus porque um dia eu olhei a face de Jesus. E quando olhei a face de Jesus, eu me senti íntimo de Deus. Você sabe o que é o Evangelho? É a possibilidade do homem ser íntimo de Deus ao ponto de dizer: eu o conheço. Isso é Evangelho. Conheço Deus. Não estou batendo com a cabeça na parede. Não estou me flagelando. Os muçulmanos têm um ritual de bater no peito, para se flagelarem, de andar de joelhos, de falar com a divindade com medo. Lá vem ele vai me destruir. Não. É festa, é alegria, é intimidade, é conforto. Isso é Evangelho. Irmãos, e quando eu prego o Evangelho, eu estou vendo a possibilidade de um homem se relacionar com Deus, não como um Deus distante, longe, em que a pessoa precisa sofrer, que a pessoa precisa se mutilar, que a pessoa precisa se escangalhar na vida para poder falar com Deus. Não. Gilberto Gil até fez uma música uma vez: se eu tiver que falar com Deus, eu tenho que me arrastar no chão como um cachorro. Não, não, não. Você pode ser filho. Você pode ser filho. Você pode falar com Deus olhando para Ele e dizer: papai. Essa é a única possibilidade. É em Jesus que o homem pode ter essa possibilidade de falar com Deus. E a minha mensagem hoje à noite é para você, rapaz, é para você, mulher, que tem religião, mas ainda não conhece Deus. Você pode ter, de sorte que já não é mais escravo, versículo 7. Não, é filho e herdeiro de Deus. Tem essa alegria de viver com Deus. É essa mensagem que nós anunciamos a todo aquele que queira ouvir. Aqui, na Índia, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, na Ásia, não importa. Todos que queiram ouvir, você pode ser íntimo de Deus. Porque Jesus veio abrir essa possibilidade de eu me sentir querido, amado, não por aquilo que faço, mas porque Deus é um Deus bom e amoroso, que tem um rosto doce. Esse é o Deus da Bíblia, que nos chama para nós sentarmos na mesa, não na qualidade de escravos, de servo, de serviçais, nos chama para sentarmos na mesa como filhos, para nós desfrutarmos de um banquete com Ele como filhos. Esse é o Deus da Bíblia, é esse o Deus que nós anunciamos. Esta é a mensagem do Evangelho. É loucura sim para os que perecem, mas para nós é poder de Deus para a salvação de todo o que crê.